Meu orgulho me tirou do jardim. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Rogério Alonso e eu sou psicólogo da instituição Abraço, uma instituição que trabalha com os dependentes químicos. Seguindo o programa de vídeo da instituição, aquilo que foi dito anteriormente pelo Ricardo, que deu uma passada sobre as características da dependência química e do álcool e como os dependentes se portam, se relacionam e as características que ele tem, é importante a gente falar um pouquinho sobre a codependência. Primeiro, seria importante falar sobre que a codependência é um fator biopsicossocial, né? Por quê? Primeiro que você se relaciona com o dependente químico e ao se relacionar com o dependente químico, ele possui esse fator biopsicossocial, de aspectos biológicos, de neuroimagem, de formação anatômica de cérebro, funcionamentos das ligações da sinapse, né? Psico porque o dependente químico também se afeta por questões relacionadas ao lado emocional, à psique humana, né? Angústias, ansiedades, limitações, frustrações e por aí adiante, né? E a parte social de relacionamentos, que é onde a codependência surge com todo com todo o seu destaque, porque é justamente o momento em que o dependente químico não consegue estabelecer relações saudáveis com a família e as pessoas com que ele se relaciona, e o codependente, que pode ser uma namorada, esposa, pai, mãe, irmãos, um tio, uma avó, quem seja o responsável ou estando numa ligação direta com a pessoa, tem a dificuldade de ter um relacionamento saudável, equilibrado e que caminhe para o lado produtivo dos relacionamentos. Então, diante disso, a gente não pode deixar de trazer como o âmbito emocional e o âmbito afetivo do codependente. Ele fica muito afetado pelo modo de ser e pela forma como a relação vai se fluindo e vai se criando e vai se vivenciando com o dependente e o codependente. E nessa situação há um abalo, uma desestrutura emocional muito grande e afetiva, né? Porque os sentimentos e as emoções ficam à flor da pele, ficam de uma forma às vezes distorcida, deturpada, e a gente não sabe lidar direito com tudo isso, né? A gente não pode esquecer que a codependência afeta a família, sim, afeta relações no trabalho, porque, vamos supor, você como pai e mãe tão afetado, não consegue lidar bem com seus negócios, não consegue continuar sua carreira, não está bem no âmbito social, não está bem junto à família, não consegue relacionar entre as próprias pessoas da família, ou seja, tem toda uma dinâmica conturbada, dificultada e muito prejudicada, né? A gente vê o codependente sempre como uma pessoa muito indefesa. Indefesa em que sentido? Ela quer salvar a vida do dependente químico, ela quer fazer as melhores escolhas para o dependente químico e o dependente do álcool. Só que muitas vezes ela se questiona onde foi que eu errei, o que eu deixei de fazer, em que caminho, em que momento dessa caminhada da vida eu deixei de fazer aquilo que eu deveria ter feito. Eu errei aonde? E isso começa a fazer com que o dependente químico acabe manipulando e conduzindo as situações de uma forma que não é saudável
E os sentimentos do codependente, onde ficam aí? Ele vive momentos de angústia, momentos de ansiedade, momentos de medo, momentos de pena e principalmente momentos de culpa. Vamos trocar esse termo momentos por sentimento. O sentimento de culpa, sem dúvida, é o principal sentimento do codependente. Ele tem uma preocupação excessiva em querer ajudar, apoiar o dependente, mas na verdade esse excesso de zelo, de preocupação, é um mecanismo de compensação para aliviar o sentimento dele de culpa. Outra coisa é que o codependente ele acaba assumindo para si, para ele, toda a responsabilidade do comportamento que é do dependente químico e do alcoolista. Então você vê que ele acaba levando, carregando, trazendo um peso muito grande sobre as suas costas. E aí o que acontece? Nós chegamos nas fases da codependência. A codependência tem fases, tem 4 fases. A negação, o desespero, o controle e a exaustão emocional. O que seria a negação? É um momento em que a família faz de conta que nada está acontecendo, que o dependente químico não é dependente químico e vai empurrando o problema com a barriga. Isso dura um determinado período de tempo e quando você menos espera, o codependente já está numa segunda fase, que é a fase do desespero. A fase do desespero é justamente no momento que ele começa a perceber o tamanho do problema e começa a fazer indagações, questionamentos, mas em cima dessa responsabilidade que ele assumiu dos comportamentos do dependente químico. E ele se pergunta, o que eu deixei de fazer, onde que eu errei, aonde que eu poderia ter feito para ter não chegado ao ponto que chegamos. É a fase do desespero. Depois vem a fase do controle, onde a família ou o codependente, seja quem for, se posiciona daquela maneira. Eu acredito que eu tenha condições de controlar a dependência química do meu filho, do meu parente, do meu marido, do meu namorado, da pessoa em si pelo qual eu sou codependente. Que é uma falsa ideia, é uma falsa crença, porque isso se torna não possível de fazer esse controle da vida e das escolhas que o dependente químico e o alcoolista vão fazer. Com isso, a coisa cada vez vai piorando, ficando mais difícil, e a gente chega a uma 4ª fase da codependência, que é justamente a exaustão emocional. É quando o codependente chega no seu limite, com um desgaste físico, um desgaste emocional, mas é o momento em que ele consegue começar a perceber o dependente químico e o alcoolista como portador de uma doença, como portador de dependência química e alcoólica. E aí, quando ele começa a ver, ele começa a perceber que esse dependente químico, que esse alcoolista, ele passa a ter defeitos de caráter, cometer escolhas não muito acertadas e muito destrutivas, até mesmo vê-lo como um futuro delinquente ou um atual delinquente diante das coisas insanas que ele vem fazendo, praticando, ou pensando em praticar. E aí a gente chega num momento importante, que seria o reconhecimento da compulsão também. Então, na verdade, essa fase da exaustão é o momento em que o codependente admite a doença, reconhece a compulsão, e a compulsão é quando o dependente químico ou alcoolista começa a usar, seja a bebida etílica ou a substância psicoativa, de uma forma em que não tem mais controle e ele começa e não para. E é nesse momento que ele, codependente, precisa fazer o pedido de ajuda.
ele precisa procurar um grupo de apoio, um grupo de ajuda. Eu particularmente gosto muito do grupo de ajuda do Amor Exigente. Eu acredito que eles tenham, em cima dos 12 princípios, uma fundamentação muito interessante e que ajuda a família do dependente químico e do alcoolista e que ajuda também mudar essa dinâmica familiar que está totalmente comprometida, com uma visão distorcida e também está doente, né? A verdade é que o codependente está num processo de doença por causa do dependente químico ou do alcoolista. Às vezes eu pego famílias ou codependentes falando, mas eu não sou o doente, é ele. Ele pode ser o doente, mas essa doença, ela se alastra, ela contamina, ela se espalha e ela afeta a dinâmica familiar, sim. Por isso que a dependência química e alcoólica, ela tem fatores biopsicossociais. E, de novo, enfatizando a questão do aspecto social, né? Dos relacionamentos interpessoais entre os dependentes e os codependentes. Hoje eu vou falar, terminando agora a fase final desse vídeo, falar um pouquinho sobre os 6 primeiros princípios do amor exigente. O primeiro princípio é um princípio chamado identificador. Por que identificador? É o momento em que vai ser trabalhado no codependente valores, quem ele é, quem ele quer ser, que perspectivas de vida, de futuro. É uma questão até mesmo de reflexões filosóficas sobre o nosso ser existencial, sobre a nossa existência, sobre o nosso caminho, o que nós estamos construindo e traçando nesse percurso. Depois nós temos o fator humanizador, que é passar a ideia de que a família, o codependente, os pais também são gente, são pessoas que possuem limitações e que são pessoas que também são imperfeitas. Não precisa assumir aquela culpa, aquela responsabilidade que eu falei anteriormente, né, dos comportamentos do dependente químico. Depois nós temos um fator protetor. O que são os fatores protetores? É perceber ainda mais que aquilo que o codependente pode fazer, que a família pode fazer, ela existe uma limitação. Os recursos da família são limitados. Ou seja, ela pode fisicamente, emocionalmente e até economicamente, a ajuda, o apoio financeiro no processo de pagar uma internação, iniciar um processo de recuperação do dependente químico ou alcoolista, ele tem as suas limitações. Então você vê que é feito um trabalho de mudança de olhar no codependente, dele se perceber como pessoa, dele resgatar em suas raízes, de uma forma clara, quais são os seus valores, qual é o caminho que ele sempre tentou planejar e seguir, e evidentemente passar para os seus descendentes, né, para a sua família. É um resgate à vida, é um resgate ao respeito humano, é um processo de humanização. Depois nós não podemos esquecer que o quarto princípio é um princípio em cima chama princípio valorizador, onde a gente tenta fazer com que os pais percebam que eles são diferentes dos filhos. Pais e filhos não são iguais. Cada um tem o seu papel social dentro do âmbito familiar, dentro do ambiente familiar. Não é possível que você confunda os papéis e muitas vezes não estabeleça regras, condutas, normas. Isso precisa existir, sim. Precisa existir, sim. É um dos alicerces para essa mudança de postura do codependente em relação ao dependente químico e alcoolista. Depois, o quinto fator chama-se princípio libertador.
Libertador do quê? Do sentimento de culpa, de fazer com que essa família, fazer com que o dependente não se sinta tão culpado, porque o sentimento de culpa tira ação, deixa o dependente químico indefeso. Na verdade, fica refém. Refém do que? Da doença. Refém do modo de ser e das características do dependente químico, do alcoolista, onde eles conseguem, através da manipulação, até mesmo da chantagem emocional, conduzir a situação da forma mais adequada para ele, dependente químico, né? E dentro desse processo, o codependente fica sem caminho, sem argumentações, e é um ciclo vicioso, e a tendência é que ele seja contínua. E o sexto princípio do amor exigente é o princípio influenciador. Influenciador o quê? É um princípio de afetação. Afetação, o que é isso? O comportamento do filho afeta os pais, assim como o comportamento dos pais afetam os filhos. Na verdade, é um princípio em que busca fazer com que os pais, junto com o dependente químico, tente buscar um caminho de equilíbrio, um caminho saudável e um rumo mais estável, mais certo, nesse caminho de reconstrução dessa dinâmica e desse relacionamento familiar, interpessoal. Então hoje falei um pouquinho da codependência, algumas características da codependência, do codependente, fases da codependência e os 6 primeiros princípios do amor exigente, que é um grupo de apoio, um grupo de ajuda para os dependentes, para os codependentes, né? Faremos mais vídeos onde continuaremos a abordar essa questão da codependência e de como a família, o codependente, também precisa iniciar um processo de tratamento, de recuperação, de transformação e de mudança de olhar das relações como elas estão estabelecidas desde o seu início, desde esse processo da doença da adicção, da dependência química, do alcoolismo, e que faz com que as relações familiares, a codependência, vá tomando um caminho e um vulto que chegue a um ponto de se tornar quase que insustentável e muito sofredor, né? Muito obrigado, até a próxima.